Começa agora o Stage Life Podcast, um podcast sobre a vida nos palcos. Eu sou Daniel Duarte, produtor técnico e executivo, e agora eu estou gravando. Aqui é a Bruna de Tuia, eu sou produtora executiva e produção é coisa de maluco. Quem fala aqui é Renata Brasil, sou produtora executiva e DJ, e vale tudo e vale o que vier nessa temporada de vida, né, e aprendizados. Boa, Renatinha, muito obrigado por ter vindo. Cara, eu nem acredito que eu consegui trazer você aqui. Obrigado por topar participar com a gente, por disponibilizar do teu tempo. Nesse primeiro momento de programa, o que eu queria que você falasse era do seu Instagram e das suas outras redes. E depois, conta pra gente, por favor, quantos anos de experiência você tem, em que área você atua ou com quem você atua hoje. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Sinto completamente honrada. Ah, tá em casa. Muito bom, principalmente... Só assim a gente reencontra, né? São os reencontros aí agora. Bom, olha, algumas coisas reveladoras aí, né? Você perguntou o tempo de estrada, principalmente. Eu já tenho aproximadamente aí caminhando para uns 17 anos. Mas eu comecei muito nova, tá? Mas muito nova mesmo. Tá, um adolescente, por favor. Com relação às redes sociais, hoje acabou, né, minha rede social pessoal é um pouco de negócio e no meio do caminho também eu criei novos negócios. Então, assim, hoje eu foco muito o meu business também para divulgar o que eu venho trabalhando, que é um pouco fora também do mundo do entretenimento, né, da produção e do mundo musical, que é o DJ que eu faço um pouco de trabalho. Ela tá bem movimentada, por sinal, graças a Deus. Ainda bem. Nesse período. Eu hoje, embora a gente deu essa pausa aí no stage, né, na estrada da vida, mas eu continuo fazendo alguns trabalhos com baiana, não mais assino a produção executiva, mas a gente continua com total relação e assino a produção do Atoshi, né, que é um grupo maneiro, musical. Do Atoshi eu sabia só do baiana. Eu tava com na verdade, carnaval foi uma loucura, né, pra mim, fevereiro. Imagino. Aí Deus me deu um ano sabático. Vai descansar. Tudo que deu pra todo mundo, né? Não foi só pra mim. Eu, na verdade, carnaval, eu fiz um trabalho com baiana, com a tocha, afropunk, e foi bem corrido, assim, foi desafiador. Foi um dos anos. Eu imagino. Esse é um dos desafiadores. assuntos que a gente vai abordar com certeza. Cara, eu queria, na real, começar o bate-papo nosso sabendo melhor o que é o Brasil a Granel, como é que ele funciona, e principalmente se essa iniciativa empreendedora veio porque você já estava prevendo ou sabendo dos impactos que a pandemia podia ter no nosso setor, ou se isso já era um plano teu anterior, que você só ampliou, enfim, e aí caiu pra dentro, mas agora, já que, infelizmente, quem é do nosso meio tá com tempo livre. Bom, Dani, na verdade, eu ainda com baiana, voltando um pouquinho lá atrás, em 2017, quando eu voltei pra Salvador, eu já voltei com a mentalidade de fixar um pouco minhas raízes novamente aqui. E uma das coisas que me segurava era ter um business. Pra galera que tá ouvindo, desculpa, Rê, pra galera que tá ouvindo, a Rê é de Salvador. Acabei nem falando, mas eu nasci aqui, mas acabei me caminhando aí por alguns belos locais. Tive o prazer de morar em alguns lugares, como Rio, Irlanda, passei uma temporada em São Paulo, então ajudou, né, bastante, assim, a gente acabar tendo uma boa estrada. E quando eu voltei para Salvador em 2017, eu já estava com esse projeto. E quando eu fui pesquisando, encontrando, fazendo os planos de negócio, acabei encontrando esse business. E achei interessante, eu já consumia, já conhecia um pouco desse mundo e fui me aprofundando, né? Eu tenho hoje, eles se tornaram, posso dizer, amigos, eles também têm esse empreendimento, eles que me deram uma força. É uma família que tem uma loja e um restaurante de produtos naturais a granel, o Império dos Grãos. E nessa eu fui cada vez mais estudando e me aprofundando, até que na virada de 2019 eu recebi o convite para ir para a Copa América. Só que ficando em Salvador, isso me ajudou bastante. Eu fui gerente de operações de estádio, tomei conta do estádio daqui de Salvador. Eu falei, agora é a hora. Aí cheguei pro Baiana e falei, gente, até o Simon, né, que tem no cast dele Los Hermanos, eu queria muito falar essa frase na vida uma vez, cheguei pra ele bem assim, Simon, todo carnaval tem seu fim. Ele olhou pra mim assim e falou, cara, eu vou ter que sair do Baiano. Aí eu falei, eu acho que acabou a nossa relação, porque a minha relação com o Baiano é de indas e vindas, pra quem não sabe, né? Desde que eu voltei da Irlanda para o Brasil, né, morava na Irlanda em 2013 e comecei a desenvolver um trabalho com baiana, só que eu ia, voltava, porque eu fui pro Rio, eu fui pro projeto da Copa do Mundo, pra FIFA, depois foi pro Rio 2016, que eu passei uma temporada novamente no Rio de Janeiro, e nessa indas e vindas, eu falei bem assim, gente, eu não conheço produção que vai e volta tanto, né, foi muito bacana, mas assim, por ter uma relação muito sólida com os meninos, graças a Deus, a nossa relação é maravilhosa, eu tô aqui até hoje, eu volto, eu sempre faço algum trabalho com eles, e
essa oportunidade da virada, eu aproveitei o momento que eu estava em Salvador e fui montando a empresa. Quando acabou a Copa América, eu inaugurei o Brasil a Granel, que é uma empresa com o foco em produtos naturais a granel. Há 15 dias inaugurei uma nova loja em Lauro de Freitas, que fica aqui no município logo ao lado, e vem crescendo, e graças a Deus foi um momento muito oportuno, porque assim, eu tive um ano de 2019 até agosto, muito puxado por causa da Copa América. Aí o Brasil a Granel surgiu no segundo semestre, que também foi intenso. No meio do caminho surgiu a oportunidade de voltar para a estrada com a tocha. Fiquei com a tocha e o Brasil a Granel. E carnaval intenso, com baiana, com a tocha, fazendo também um Afropunk, que foi um projeto dentro do projeto com baiana. O Afro Cidade também, que é um outro grupo musical que também vem crescendo aqui, e também fez parte do projeto. E isso, quando acabou tudo, que a gente falou, pô, vai ser um ano bacana. Aconteceu o que aconteceu. E eu acabei me focando no Brasil a Granel. Eu acabei focando mais ainda, assim, no business. E no meio do caminho, eu montei também, chama Marola Balance Board, prancha de equilíbrio. E eu acabei produzindo e lançando um novo filhotinho aí. Boa. É tudo muito focado à saúde, né? Eu tenho muito isso, né? Da prática do esporte, de focar em uma boa alimentação e hábitos saudáveis. Então, acredito, eu digo, todo CNPJ tem um CPF, né? Então, assim, traz muita identidade, imprime muita nossa identidade. Nossa. Do viés da produção, o que é o fenômeno Baiana System? No sentido de como que era, e mais uma, como que era a estrutura de produção e quais as mudanças que foram necessárias de se implementar com o crescimento do Baiana? Boa pergunta. Engraçado que o Baiana é um grupo que trouxe uma nova identidade musical, né? Especialmente para a cena aqui, baiana local, e acabou expandindo, quebrando fronteiras, Estados Unidos, foi a Europa, e respondia muito bem, mas sempre foi muito enxuto. Não porque era fechado, mas eram as questões de recursos mesmo. Houve uma necessidade em algum momento, sim, que foi ampliando isso. Chega um momento que não tem como você deixar de buscar profissionais, uma estrutura um pouco mais robusta, até para poder assumir algumas responsabilidades. E começa a comprometer a qualidade do trabalho também. Exato. E sobrecarrega, né? Então, assim, eu fiquei muito tempo fazendo, na época, Alex, ele fazia toda essa gestão empresarial, e ele também na estrada acabava fazendo um pouco da técnica, e eu pegava muito junto, né? Então eu participava, e quando ele foi se afastando um pouco mais, eu que assumia a técnica, junto com a produção executiva, e isso sobrecarregava. Chegou um momento que falou, não, a gente precisa trazer uma outra pessoa. Foi quando entrou o Paul, e a Lígia também já participava, Lígia Chain, que todos os dois são de São Paulo. Não que Salvador não tenha profissionais, mas foi muito mais o perfil, foi os encontros mesmo que foram acontecendo. E esses profissionais foram agregando. Quando virou a chave e a Capamac assumiu, acabou criando uma estrutura um pouco maior, até pela estrutura que a Capamac tem no mercado, introdução, mas não mudou nada, né, assim, no comportamento. O Baiana é engraçado, porque eu já trabalhei com 2 grandes artistas, 3, na verdade, de grande porte, assim, né, em um apelo forte. Engraçado, a gente dentro, você não consegue enxergar isso. Quando a Isa virou a página, eu demorei a ligar nisso aí também. Eu lembro daí, a gente já fez show juntos, assim, pois em Curitiba, Multishow. E assim, é muito louco que você vai vendo o crescimento, né? Mas eu acho que é que nem filho, sabe? Não tenho filho ainda não, mas sabe quando... eu vejo o comportamento, inclusive de alguns clientes. Meu filhinho, aí pergunta quantos anos, tem quanto? 40 anos. Eu falo, na cabeça da pessoa, nunca cresceu, sabe? Então assim, não cresceu de maturidade, mas assim, eu me questionava quando eu trabalhava com Ivete, né? Eu era muito, né, mais nova, assim, tanta experiência, aprendendo um outro mundo, né, um show business pesado. E quando eu chegava, eu me assustava, porque existia também uma cobiça, não só pelo artista, mas por tudo que a rodeava, né? Toda a produção, a equipe, enfim. E eu não conseguia enxergar isso. Eu falava assim, gente, será que eu não gosto? E eu ficava me questionando, assim. E na real, isso me fez entender hoje que me deixa muito pés no chão, sabia? Assim, isso acabou, eu acho que eu me blindei, assim. É uma forma de não gerar nenhum tipo de deslumbre, né? Eu tô entendendo o que você tá falando. Exatamente. Eu gosto do backstage. Então, assim, uma das coisas que eu encontrei no legado de vida é servir. E isso eu não tenho nenhum tipo de vergonha. Embora eu exerça algumas atividades, por exemplo, como DJ, que eu fiz recentemente, que eu fui tratada como um artista, né? Mas eu gosto do serviço, pra mim é muito bacana. E então isso não me ofende, então eu me coloco ali, sabe? De uma forma muito tranquila, sabe? Pra dialogar com todo mundo, né? Desde o artista ao empresário, as pessoas que trabalham no backstage, as pessoas que prestam serviço para aquilo
ali acontecer. Então, eu me mantenho muito pé firme, assim, no chão mesmo, para que as coisas não tomem aquela proporção que acaba deslumbrando a gente vivendo um mundo que, na verdade, não é nosso, né? Então, assim... Vários colegas são assim. Mas aí é perfil, né? Cada um segue sua... Acontece, né? Acontece não é só no nosso meio, não, em todos. Em todos os lugares, é lógico. Eu também tenho vários amigos que trabalham na área empresarial, as pessoas, né, se vestem. Eu sempre digo, na minha empresa, eu nunca falo que eu sou a dona, né? Eu falo que eu sou a filha do dono. E eu falo assim, não, você é a dona, não, eu sou filha do dono, né? A empresa, eu entreguei meus projetos a Deus, então eu falo, tá no lugar certo. e aí, eu sou vendedora, eu visto avental, eu uso uniforme, lógico, né, que as pessoas acabam reconhecendo o outro, falando, mas eu não fico, quando eu vou pro balcão, eu vou pro balcão como vendedora, sabe? Isso eu aprendi muito assistindo a palestra da Luísa Trajano. Então, assim, a gente tem que saber exatamente... A Dona Luísa é foda demais. Ela é fantástica, maravilhosa. Ela é foda demais. E isso na escala de você, né? Embora, quando eu comecei como produtora, eu comecei num escritório muito grande. Era Invest, estava bombando, né? Foi considerado o maior escritório de entretenimento no Brasil na época, diversificando vários negócios, era um mundo muito louco, o axé estava explodindo ainda. E eu me assustava um pouquinho, assim. Eu falava, não, calma aí, que você, né, tem que buscar exatamente ter clareza. Exatamente o que você quer, onde você está e para onde você quer ir. E não é à toa que eu pedi, né? Foi um momento que eu pedi para ir embora, eu fui fazer intercâmbio e as coisas tomaram um outro rumo na minha vida. Então, assim, quando a gente às vezes se apega muito a uma coisa, a gente deixa de enxergar outras possibilidades. Total. Sabe? Quando eu abri mão de estar com Baiana, e muita gente chegou e falou, nossa, que loucura, você vai abrir mão dos caras numa época, num momento que eles estão tão bem, eu digo, e que continue. Eu sei que as portas estão abertas. Não à toa que o clipe Cabeça de Papel, eu fui convidada para fazer, eu fiz toda a produção. Então, assim, o carnaval eu fui convidada a participar novamente. Então, eu sei que as coisas, e volta e meia, quando tem uma gravação, alguma coisa, os meninos sempre falam comigo. Então, flui, sabe? E tudo isso, eu acho que isso foi muito bacana, falando no Baiana novamente. Os meninos sempre falavam, vá e quando voltar traga alguma coisa legal. Né? Isso eu achava muito fantástico, assim. Eu digo, poxa, e eu buscava sempre, né, trazer realmente. Eu me sentia muito como não uma obrigação, mas assim, uma tarefa, né? Eu falei, cara, que legal, né? Eu digo, eu tenho esse compromisso, sim. E eu sempre procurei trazer, né? Quem trabalha comigo sabe que eu sou bem didática mesmo, né? Buscando fazer as coisas de uma forma muito tranquila, né? De uma gestão com muita parcimônia, com muito diálogo, nada impositivo. Não é à toa que, graças a Deus, todos os lugares que a gente circula, era tudo muito leve, sabe? Enfim, falei pra caramba. Estamos aqui pra isso, porra. Voltando no assunto carnaval, como que era a operação de vocês? Navio Pirata. Navio Pirata é um desafio. Navio Pirata é um triozinho, é o mesmo trio desde que iniciou. Houveram algumas mudanças no projeto para que o sistema de som ampliasse, por causa que a massa cada vez mais cresce, e a gente sempre faz algumas adaptações ano a ano, mas a estrutura em si é a mesma. Então, por exemplo, é um trio que as pessoas entendem que não pode ter convidado, a imprensa tem que subir, fazer o trabalho dela e descer na mesma hora. Então, assim, a gente tem uma série de... Trio, quando é grande, já é uma eu acho tranqueira, que às vezes pior, né? Porque tanta gente lá em cima, então... Bicho. O pequeno, eu acho até bacana, porque todo mundo já sabe que é pequeno e não pode ficar lá em cima. Então, todo mundo fica curtindo lá embaixo. Mas é uma operação tem os seus devidos cuidados. É porque quando a gente já cuida aqui, né, as coisas já tomam... Entra meio que pé nas costas, mais ou menos, né? Porque a cada ano também a prefeitura faz suas mudanças aqui dentro das suas paranoias delirantes, né? Cada secretaria também mudando suas regras. E isso, às vezes, faz com que o nosso trabalho não seja tão fácil assim. Mas temos uma equipe muito boa, uma equipe, fornecedores, que faz com que isso tudo aconteça, né? Esse ano foi a primeira vez que a gente teve um grande problema técnico. O trio quebrou, né? Já terminando o percurso, faltando menos de 1 quilômetro. E isso impactou muito, né, nos outros trios, parou mesmo, foi o dia que parou tudo, todo mundo teve que parar. Acontece muito. Não é, né, os trios quebram mesmo, mas foi a primeira vez que o navio teve que a gente botar a âncora assim e seguir o barco, porque a saída dele foi até emocionante, porque foi um problema na bomba do freio, e quando a gente saiu, a polícia militar nos ajudou a tirar o trio da avenida, imagine, teve que tirar, quando tira, o trio perde totalmente o freio. Então, ele sai ladeira abaixo, meu amigo. A polícia foi correndo, meu amigo, com a nossa segurança escoltando, tirando o povo da frente.
Foi uma loucura. Inimaginável. Nossa, tem imagens? Eu quero imagens. Acho que tem sim, cara. Foi muito louco, mas no final a gente conseguiu parar. Não, graças a Deus. Máquina de louco mesmo. Máquina de louco, foi. Esse dia foi total. E foi outra experiência. No meio posso dizer assim, catástrofe, né? Eu nunca tinha vivido uma experiência de trio quebrar, tirar e tudo mais. E foi um grande aprendizado. Essas crises desses tamanhos, assim, elas normalmente vêm mesmo com uma aula que é pra vida. Né? Mas foi emocionante, marcou bastante. O navio pirata, saiu matéria como que no outro dia. No outro dia, inclusive, os meninos viajaram, foram fazer a temporada aí em Recife, Rio e São Paulo, que também foi um trio que a gente construiu, o navio pirata de São Paulo. A gente desenhou todinho. Era um carro cegonha que virou um trio, uma equipe maravilhosa que foi a equipe do Pipoca, né? Que nos ajudou e a gente sentou, desenvolveu tudo junto com eles, viu toda a construção, participou de todo o processo. E ficou muito legal o projeto. O navio pirata deu muito certo em São Paulo, né? Sim. Eu lembro quando a gente seguiu a primeira vez que pegou aquela avenida que tem um hospital. 23 de maio. Tinha um hospital no meio do caminho, simplesmente. E assim, o Baiana tem um modo de condução, né? E o Russo, como team leader da banda, assim, tem uma voz imensa com a turma. A gente conseguiu passar em silêncio na frente do hospital. Foi muito legal, assim. Aí depois a gente continuou a festa e foi tranquilaço. Foi lindo, inclusive. Foi um dos desfiles, né, bem emocionantes, assim. A gente desfilou durante o dia, que é muito difícil. Geralmente a gente pega muito aqui final da tarde, noite. Lá foi top mesmo, né? A gente começou lá pra 1h30, 2 horas, terminou no final da tarde, mas foi muito bacana, assim, ver a vibração, né? Levar um pouco da nossa cultura aqui do trio elétrico cara, pra um outro lugar. Eu não curto trio elétrico, eu não gosto de trabalhar em trio elétrico. É sempre, pra mim, uma experiência dolorida. Mas é pra todas, viu? Mas uma coisa assim, existe uma química, uma resposta do público que você não encontra em nenhum outro tipo de show. O show de Ano Novo não tem esse retorno, o show numa casa de show específica XYZ não dá esse mesmo retorno. O trio tem uma coisa que é de fato diferente, que principalmente a galera que é da Bahia e que tem o mesmo a pegada mesmo, o negócio é outro, é diferente. Não é combustível não, é Dendê que rola ali. Eu queria revelar esse segredo. Tu comentou da tua época de Copa América e tal, e eu sei que tu também fez trampo nas Olimpíadas e na Copa do Mundo, daqui do Brasil. Eu queria entender se ter feito todas essas atividades qualificou o teu passe no mercado de produção, de shows e eventos, e se essas realizações desses tipos, assim, funcionam como meio que um checkpoint, sabe? Ou umas chancelas na área de produção. Se essa relação existe ou não. Existe, sim. Eu acredito que cresce o passe, né? Porque eu já escutei muito as pessoas comentando e falando, né? E buscando, às vezes, alguns perfis. Até recentemente mesmo me chamaram para fazer a seleção de uma vaga na CBF. E justamente por causa de currículo. Mas é engraçado, a Copa não. É basicamente um esporte e eu acabei realmente focando ali na operação dentro do estádio. Mas a das Olimpíadas, foi Rio 2016, eu comecei cuidando de uma arena e eu fui parar no Live Site. No Live Site é a área de entretenimento do parque, né? Eu era uma das gerentes de operações do Parque Olímpico, ali na Barra, e eu fiquei, por trabalhar com entretenimento, fui cuidar do Live Site. Eu fiquei com essa área e fiquei muito feliz, assim. Eu estava dentro de um outro mundo, porém, onde eu sempre me senti muito à vontade e sei exatamente dialogar. Então, assim, a gente tinha premissas, né? Uma série de parâmetros completamente diferentes do nosso mundo de entretenimento, né? O esporte, ele tem uma outra diretriz, um outro comportamento, é muito político. A entrega é diferente também, A entrega é completamente diferente. E engraçado que acabei tocando também, muito, na minha época que eu morei no Rio. Falei bem assim, gente, eu vim trabalhar no comitê, eu vim tocar, porque eu toquei muito, foi muito bacana. Eu virei a DJ do comitê, cara. Espero que tenha ganho o cachê pra isso também. E olha, e a parte boa, eu ganhava. Sucesso! Vários eu ganhei. Foi massa, era uma pontinha. Eu falei, é do picolé. Picolé não, é do mate e aquele biscoitinho Globo. E aí, quando eu fui pra Copa América, cuidei aqui, eu falei, bom, tô no esporte novamente, né, cuidando do esporte. No final, eu fui convidada pra fazer a final no Maracanã. Algumas pessoas foram, dos núcleos, né, e eu fui uma das pessoas convidadas aqui em Salvador. E adivinha pra onde eu fui? Eu fui cuidar da Anitta e do Pedro Capo. Falei,
certeza. Cara, tá de sacanagem, eu digo de novo. No final, foi lindo, né? O Brasil ganhou, foi uma apresentação fantástica. E assim, o mundo do esporte te traz um conhecimento, eu sempre falei que é um MBA, uma pós-graduação, é um mestrado em planejamento, em organização, em você buscar as premissas e você antecipar certos processos. Logística. É um mundo completamente muito mais cartesiano. E o entretenimento em si, eu te digo a estrada, a gente segue muito pelo improviso, né? Especialmente no nosso mundo, eu digo com propriedade aqui na Bahia. Não que as coisas sejam a lá Bangu, mas que acontece, né? As pessoas pouco se escrevem. É porque tem espaço pra isso, né, Rê? Eu acho que é o mercado mesmo, sabe? Assim, como sempre, imagine aí, você faz como fazia antigamente. Fazia 30 shows no mês. Você acha que vai ficar escrevendo papel por 30 shows? Você faz de 4, de 5, de 10, de 15. Quando chegou os 16, você foda-se papel. Eu digo, assim, o show é assim, entra assim, tantas bandas, sabe? Aí você tinha uma equipe robusta e tal, né? Hoje que enxugo, as equipes são muito mais enxutas, né? Eu lembro do tempo de Ivete, era uma galera absurda. Eu mesmo viajava para alguns projetos do Cervejicia, né? Que era um projeto que fazia parte do escritório. Eu ficava assim, 4, 5 dias na cidade. Era lindo. Era turismo. Eu trabalhava e curtia. Eu viajei o Brasil. Eu viajei o Brasil de ponta a ponta. Assim. Foi linda. Mas acabou essa fase. Então hoje existe comportamento, mas ainda eu vejo o improviso impera muito, né? Você vai na estrada lá e vê em determinados lugares, é difícil, as pessoas leem e-mail, era difícil, e olha que eu passo e-mail, viu? Eu sou a pessoa dos e-mails, então, e cobro, ia papel, e mandava pra turma, e aí depois desmembrava o cronograma e mandava no grupo do WhatsApp, e aí o povo ainda me perguntava qual era o horário do show. Eu falava, é sério isso? Sabe? São os formatos ainda, né, que são vícios. Entendi. É muito difícil você pegar. E esses projetos olímpicos, por mais que você tenha muita informação, mas você dependia muito dos documentos. A gente tirava muito documentos. E as pessoas seguiam muito. Eu acho que até por ter muita gente, uma miscelânea ali de pessoas de diversos lugares do mundo. Então, não dá pra você ficar toda hora, né, consultar outro pelas atribulações de cada um. Então, você recebia um documento, você seguia aquele documento. E era aquilo ali. Não funciona. Senão Exatamente. Não funciona, não tem espaço para isso. E é o que eu acho que não deve engessar o processo, mas sim deve ter uma mínima organização, né? Todas as vezes que eu tenho oportunidade de fazer oficina, curso, palestrar, eu falo muito sobre as ferramentas. São ferramentas de trabalho, né? Que devem ser bem utilizadas, né? Não é uma forma de você engessar o processo, mas uma forma de você passar uma comunicação unificada. E é isso que eu sempre busquei trazer dentro de toda a estrutura que eu trabalhei. Foi engraçado quando eu recebi o convite para a Tocha, os meninos são mais novos, né? Ainda vem sentindo, né? Digamos assim, um comportamento do mercado mais profissional. É outra pegada. Uma outra pegada. E eu brinquei assim, eu olhei pra eles e falei, vocês têm certeza que querem trabalhar comigo? Porque, não por nada, não tô te tirando nada de falar bem assim, você é foda. Não é isso. É porque a minha forma de trabalhar, aí esse legado do esporte, o legado de todos esses projetos me trouxe muito isso. O fluxo da comunicação, a utilização das ferramentas. Então eu sigo muito isso e eu não consegui me desvincular, sabe? Por mais que eu pegue alguma coisa bagunçada, é tudo muito, sabe? Informação ali, informação mesmo, e não tem como ninguém se perder, né? Se você realmente fizer seu estudozinho de caso, funciona. Conta pra gente como funcionava a Caco de Telha e qual foi a projeção que o trabalho que você fez lá te deu, assim. Nossa, Caco, guardo com muito carinho de várias pessoas e de grandes momentos que nós conseguimos vivenciar no ápice do Axé Music. Inclusive fiz bons amigos, né? A Ale Rosa é um deles, que depois tive a grande honra de trabalhar. Sou fã do Ale, também trabalhei com ele. Muito, um fofo, querido. A Caco tinha uma grande estrutura. Hoje, pouquíssimos escritórios, acho que quase nenhum vê uma estrutura daquela forma, aquele formato. Tinha absolutamente tudo lá dentro. Era uma mãe, né? Até por trabalhar com uma das maiores artistas do Brasil. Na época, havia esse, digamos assim, esse luxo, né? Esse conforto de ter o que tinha. Era muito engraçado. Você passava nas salinhas, assim, era de cada... Ali é Caco 2, que eram vários artistas que eu fazia parte desse núcleo. A gente tinha Caco Discos, que cuidava de divulgação, quando ainda tinha divulgador. Mas isso era o que? Era tipo uma casa, fisicamente falando? Era um big escritório. Era um escritório, era na época do
finado Aeroclube, que era um shopping center aberto que tinha aqui em Salvador. E a estrutura, quando eu fui pra Caco, era lá já tinha mudado, saído de Lauro de Freitas, vim pra Salvador, e lá ganhou uma grande estrutura. Então era Caco Discos, era Caco Motion, era Caco Formatura. Isso é uma equipe gigante, né, cara? Tinha uma empresa, aí vinham alguns braços, né, que eram as agências que cuidavam do Merchan, tinha um fã-clube lá dentro, tinha alguns outros. A gente criou, na época, Jesus inventou uma criação de gado. Eu fiz até esse evento, foi eu que fiz esse evento. Um dia ele me chamou e falou: vai fazer o que, Brasil, esse final de semana? Eu digo: eu tô aqui. Então ele: não vai não. A gente vai fazer um leilão de gado Nelore embrionário. Eu falei: oi? Eu falei: como assim? Ele comprou uns gados, vivia na fazenda de Olavo Monteiro, menina. E a gente fez aqui com a Odebrecht. Foi um mega evento. Na época, Sérgio Reis comprando. Deu pico, assim. O bicho, imagine, gado, Nelore, embrionário. Você comprava embrião e nem sabia se o bicho ia viver. Vixe, Maria, velho. E o povo pagando milhões, cara. Caraca, nossa, aí eu soube também de muita gente. É muito caro o embrião? Caríssimo. Cara, passava de 500 mil reais. Puta, Era um gadinho. haja porra cara nesse mundo, meu irmão. E bateu um pico, assim, de venda, foi surreal. Aí existe um grupo, tem toda uma estrutura, né, das equipes que fazem os leilões, e eles vêm junto com essa estrutura, a TV especializada, não sei o quê. Era tanta coisa, me inventaram um tal de um barco, ó, que o povo inventou, uma lona com a marca do gado lá era leilão Levanta Poeira, lembrei o nome do evento. E aí pediram pra botar um barco na Baía de Todos os Santos. Isso era do final da tarde pra noite, isso aqui venta, meu amigo. E aí essa zorra do salão não ficava esticada direito, só para o povo filmar. E tinha um barquinho com a lona do gado. Era cenário. Puta cenário, né? Não pode inventar o da. Aí pegou e tinha a turma do virtual, né? Que são todos esses fazendeiros, artistas, investidores. E aí uma turma comprou na época gado. E foi sucesso. Vendeu bastante. Mas a Caco de Telha, além de todos esses braços, ele também fazia a carreira da Ivete ou eram coisas distintas? O escritório surgiu devido à necessidade de cuidar da carreira da artista. Era primordial. Só que ela é multifacetada. Então, assim, a mulher estava fazendo hoje show, amanhã estava gravando um programa à Globo e no outro dia gravando outro comercial, e era participação de comercial de não sei aonde, de desfile de não sei do que. Então, assim, ela ainda não tinha nenhum filho, né? Então era correria geral. E ela participava das reuniões. Tinha reunião de agenda. Então ela estava sempre presente. A gente fazia dinâmica, ela participava. Tinha dinâmica entre... A gente tinha um momento da pipoca, eram as quartas-feiras, era engraçado. Cada departamento tinha que fazer uma dinâmica para interagir com a turma. E aí ela participou de algumas vezes, assim. E então, foi surgindo, aí surgiu a necessidade de Acaco 2, que na verdade era um outro casting, né, de artistas que a gente vendia. Por exemplo, parceria, né? Tinha Margareth Menezes, dos Caldas, Timbalada na época. E tinha uma turma, o Eva, que a Caco era sócio na época. Aí tinha o departamento que cuidava, na verdade era a Chemix, que cuidava das festas, aquelas festas fechadas, né? Que levava por todo o Brasil. Depois eu comecei a viajar junto com eles. Tinha a Caco Motion, que surgiu surgiu desenhos, clipes. Aí tinha a Caco Discos, que eram os selos, né? De tudo que gerava ali, também divulgação. Na época entendia muito, né? A gente usava a Crowley e muitas ferramentas para divulgar nas rádios, como promoções, brindes. Tinha um núcleozinho que eu também fazia parte desse núcleo. Aí tinha o jurídico, financeiro, o fã-clube. Aí surgiu uma mega estrutura, cara. Era uma mega estrutura gringa o tinha negócio. Uns 200 funcionários, tirando o galpão, o trio, as coisas, né, dela. Caralho. Assim. Era muita a Ivete sempre foi dona do trio dela? Até um período, sim. Hoje eu acho que não tem... Acho que já se desfez do trio, se eu não me engano. Mas nesse momento da Caco, ela era dona de tudo. Assim, a parte dos aviões, esqueci. Tinha umas 3 aeronaves que alugava tanto pra ela quanto pra outros artistas. Caralho. Era uma salinha. É uma estrutura que, assim, que só podia funcionar na época, né? Hoje você não consegue mais estruturar uma operação desse jeito. Você vai terceirizar, claro. Não tem jeito. Em 2013, quando eu voltei e visitei, ainda era grande, já estava aqui em outro local, já tinha mudado toda a estrutura, inclusive a diretoria da empresa, tinha reduzido bastante, muito. Até porque o ritmo dela, já tinha tido filho, né? Já não fazia tantos shows, então deu uma reduzida
reduzida e depois mudou e reduziu mais ainda. Tanto é que hoje o escritório é muito enxuto. Muito. A prioridade muda e a necessidade também, né? Você vai se adequando, não tem jeito. Outra realidade, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com a turma, depois das Olimpíadas, eles me chamaram, foi até a 03, que o Thierry faz parte, Thierry, Beltinha, eles me convidaram pra fazer o Vila Mix lá no Parque Olímpico. E assim, a estrutura do Vila Mix é gigante, uma equipe bem robusta. E mesmo assim, com essa equipe robusta, a turma já vem enxugando, você vê que não é mais como seria há tempos atrás. Assim, uma pessoa vai e faz uma porrada de coisa. Antigamente era uma pessoa para contar os abadados, uma pessoa para olhar pra trás. Não existe mais isso, né? Quem não se adaptar, tá fora. A dinâmica do nosso mercado, ela vai mudando a cada mês, né? Isso é muito Exatamente. doido. E vai mudar mais ainda, porque nada vai voltar agora o bicho pega. Exatamente. Eu digo, eu brinquei, falei que agora eu vou fazer produção via Zoom. Eu digo, liga o Zoom aí. Você acredita que eu já fiz isso? Foi engraçado, teve um ano, o Baiana não tinha grana pra levar todo mundo, foi fazer uma turnê internacional. E aí eu preparei um book com todas as possíveis informações de tudo, como eu morei em alguns lugares lá fora, então eu conhecia, então dava pra dar umas dicas mais ainda, né, afinar. E aí eles tinham um manual na mão, assim, tipo, hoje é Portugal, o que é que tem em Portugal, o que é que tem, sabe? Hoje é não sei o que. Era assim. E cada vez que esses meninos paravam, eles ligavam, já tinha story? Já tinha? Acho que já tinha. Nem lembro mais o que é, acho que era no Instagram. E aí ligava e teve um momento que alguém tava passando mal, eu falo bem assim, aí eu entrava, né? Eu falava, Renatinha, onde é que tá a mala do remédio? Eu digo, tá na mala ali, ó, do seu lado, atrás de você. Aí ia lá pegar, cara, era muito engraçado. Aí depois tava arrumando os cases. Vídeo chamada, tava arrumando os cases. Eu falei, rapaz, não é nessa mala não, velho, na outra mala, coloca lá na outra. E aí assim, eu falei, ó, a gente antecipou um processo, sem nem saber. E funcionou. Cara, eu sei, além de ter trampado com a Ivete, tu trampou com a Vanessa da Mata também, né? Sim, foi maravilhoso. E era uma época que ela tava mega estourada. Eu vi que você participou principalmente do projeto da Nívia, onde ela ela cantava Tom Jobim. E aí, cara, a minha dúvida tá assim, um projeto como esse, ele tem um mega patrocinador, tem relação com gravadora, com rádio, imprensa, com marca, tipo uma galera, assim. Eu imagino que seja um caos organizar tudo isso e fazer a vida de produção de quem tá na estrada rodar. Eu queria saber se isso de fato atordoa e se isso complica o dia a dia de quem tá tocando a vida da equipe e da banda. Quando eu entrei para esse projeto, já não eram mais aqueles shows em praça pública. Já estávamos vendendo shows para instituições ou contratantes. Então, tudo que era produzido tinha que ser aprovado. Então, da cabeça do contratante, para botar isso na cabeça dele, era bem complicado. Mas isso não era a parte que mais pegava. O momento do show que mais pegava é o povo pedindo as músicas dela. Olha, se tiver a oportunidade de tocar no Festival de Lençóis, é lindo, maravilhoso. O lugar é incrível, o festival é maravilhoso. Eu não conheço, eu nunca fiz coisa lá. A gente chegou, tinha dado overbooking no hotel, Cidade Negra saindo, quartos sujos e tudo mais. E assim, ela super amarradona, entendeu? Impressão pra caramba. E na hora da passagem do som, eu já senti um negócio diferente. Eu falei, hoje tem surpresa aí. Ela não é o vibe. E lá é tudo aberto, né? Então as pessoas assistiam também a passagem de som, curtia. E aí, quando foi à noite, tocou todo o repertório. E o povo pedindo, né? O povo pedindo. Engraçado que foi naquele festival, eu conheci o trabalho da Vanessa. Foi a primeira vez que eu assisti um show dela. Foi em um festival. Eu falei pra ela, falei, cara, você não tem noção do quanto isso aqui tá sendo especial. Foi a primeira vez que eu vi o seu trabalho aqui. Foi realmente marcante. E quando chegou o final, que ela foi pro bis, ela cantou 2 músicas dela. Aí o povo foi a loucura. Ela cantou Vermelho, eu lembro. E de chuva, choveu. Ó, que louco. E assim, voltando à estrutura, é aquilo, novamente, que a gente fala. Por exemplo, você vê hoje, né, a Isa, o tamanho que é a Isa. Não sei como é que tá o tamanho da produção. Mas tem muita coisa que quando a gente assiste, você fala, caramba, tem não sei quantas pessoas trabalhando. Nada. Tem 10 cabeças ali, né? Sabe? 20 um acumulando 20 coisas, outro mais 15, outro mais 20. Então, assim, tinha as partes das moças bem delicadas, né? A gente trabalhava com a parte da orquestra que sempre era local, a outra viajando. Músicos do Sudeste não têm o mesmo comportamento daqui, porque eles tocam com todo mundo, então troca muito. Eu já fiz show, por exemplo, 3 shows em São Paulo, com 3 bandas diferentes.
Aí chegava um e fazia o primeiro show, aí ia embora, chegava o sub no segundo, aí o outro ia embora, aparecia um outro no terceiro. Era doideira. Aí eu falo, por nossa... isso eu nunca passei, não. Eu já passei muito, porque os músicos evangelistas são muito bons, assim, não que os outros não sejam, mas eles tocam com muita gente. Maria Gado, Maria Bethânia, Gal Costa, Ana Carolina, e aí vai, essa turma toda da MPB, gigante, entendeu? Caetano, Gil, e aí vai rodando, fica rodando o tempo todo. Nesse dia que ela deu bis, deu ruim com o patrocinador? Não, porque o patrocinador, nesse ponto, graças a Deus, ele não intervia nessa parte do repertório, assim, né, na obrigatoriedade. Era muito mais como atrelar a marca. Ele estava muito mais preocupado com a marca. Na entrega do que qualquer outra coisa. Exatamente, com a plástica do show, algo desse tipo. Isso eles não faziam intervenção, não. E a gente estávamos no mato, meu amigo, ali tocando. Ali, se vier reclamar também, já foi, né? Já entreguei, vambora. Com certeza, né? Já fala, meu amigo, toma um banho de cachoeira aí, não tem certo. Não, tá ferrei, não. Exatamente. Vem cá, a gente tá chegando no momento agora do programa, ele é mais de curiosidade sobre a tua vida do que qualquer outra coisa. A gente acaba falando de produção, mas assim, né, abarca mais curiosidade. Eu queria saber como é que era a tua vida em Dublin no momento que você esteve por lá, e se você desenvolveu trabalhos lá da tua área, seja de DJ ou evento, e como é que era esse cenário lá pra você? Olha, que louco. Eu lembro quando eu fui pra Irlanda, eu cheguei na época o Clebão era o meu chefe direto, e eu falei, Clebão, eu quero ir fazer intercâmbio e tal, mas não conta pra ninguém. Ele contou pra diretoria toda da empresa. Aí depois eu tô ouvindo o povo tapinha na minha escola, Brasil, parabéns, vai pra mesmo e tal. Foi ótimo, inclusive, essa relação com a Cá. Guardo com muito carinho, porque eles me incentivaram, super me deram o maior apoio e me ajudaram muito. E comecei tocando lá. Minha experiência como DJ foi que um belo dia, um DJ espanhol, que eu não falo nome pra não comprometer, naquele dia, escute, a namorada, a esposa dele ficou completamente louca. E aí, isso era 5 horas da manhã, a balada acabava às 7, 8, ele foi embora com ela. Nossa. E deixou a balada lá. Eu falei, oi? Aí tinha, o equipamento estava lá, os de vários CDs, e na época era CD, né, a gente tocava. E eu comecei a tocar. Eu sabia mexer no equipamento. Não tinha técnica pra discotecagem. Mas aí foi, a galera já muito louca, ninguém ligava pra nada mesmo. Então, era música. E eu fui assim, abrindo balada. E fui aprendendo. Os DJs, amigos nossos, que muitos DJs frequentavam, muitos DJs tocavam. E os DJs iam me ensinando. Vários. Um grande amigo, Fábio Leal, inclusive, era um dos que chegava cedo comigo e eu abria, né, literalmente, assim, a balada. Ele ia passando técnicas. As meninas também, algumas DJs Irish, as irlandesas também foram umas fofas, assim. E aí eu subi o cargo, né? Quer dizer, subiu não, agreguei. Eu fazia as fotos da balada, DJ e produção. Olha, porque eu vendia ingresso, aí eu tocava, aí quando eu parava de tocar, eu ia pra portaria vender ingresso, aí quando parava a portaria eu fazia as fotos. Era eu, o Renato Passos, que era um sócio, e depois entrou Peter, já passou o Arthur, que era um polonês, o Peter era um húngaro, o Porrick, que era um irlandês, o Sam, que Deus o tenha, paquistanês. Então, assim, foi muita gente já que participou. E aí eu fui tocando a vida de DJ, ajudando a fazer toda a produção, né? E continuava com a minha fotografia, e lá nos meus cleaners também. No meio do caminho, surgiu um barco. Esse barco era um barco-restaurante, que era num canal. E nessa, eu tinha um DJ, lá aconteciam umas afters dentro de casa, nada profissional. Era assim, acabava a balada, 1, 2 horas da manhã, todo mundo ia pra casa de alguém e virava festa. Aí eu olhei assim, eu falei, caraca, isso aqui tem um potencial legal. Cheguei logo com umas cifrazinhas assim, eu falei, beleza. E aí a coisa foi andando, demorou pouco tempo, a gente achou esse barco. E era aniversário do Massi, que era o DJ, né, um italiano. Ele tinha um público muito legal, tocava em algumas casas bacanas. E nessa, quando foi aniversário dele, ele tava procurando um espaço. A gente falou, Massi, a gente tem um espaço, tem um barco, vamos fazer no barco. A gente fez esse barco, virou Louca Boat. A família Louca Boat. A gente fazia festas, os afters são proibidas lá, né? E a gente, logicamente, fazia fugido. Era uma máfia do after. E a gente construiu o Louca Boat, que era essa comunidade. As pessoas seguiam pra poder ir pra balada. Era muito louco. Começou no barco, a gente fazendo barco. O barco ficou tão famoso, fez tanto sucesso, que o dono do barco construiu um barco só pra festa. Porque aquele dele era um restaurante. Então tinha as mesas, tinha as panelas lá no fundo onde o DJ tocava. Eu já toquei lá também. Aí o barco parou um pouquinho, a gente foi buscar umas area houses, né, uns espaços fechados e fugindo da polícia.
fugindo da polícia. E fazendo festa. E depois, no meio do caminho, cara, rapidinho, deixa eu só contar essa história que é muito boa. Claro. Uma vez, um brasileiro sempre puta, né? Aí pegou o cara, pra ganhar uma oportunidade, o cara falou assim, rapaz, tem um rosto que tá fechando, o cara tá pendendo e a gente tá fazendo obra, eu continuo tomando conta. Se vocês pagarem X, eu deixo vocês fazerem festa lá. Eu falei, pô, bora lá. Era escondido mesmo, né? Só que era uma área que ficava uma delegacia bem próxima, um quarteirão. Tudo foi muito certo, até os vizinhos enlouquecerem com barulho, o povo ficou muito louco. Quando foi lá para 6 horas da manhã, ele falou, olha, a festa tem que acabar às 7, porque o pintor chega às 7 pra poder fazer. O pintor, velho, chegou 5 horas da manhã, 6 horas, sei lá o que foi. Eu só vi, aí alguém falou bem assim, Renata, tem um cara chamando a polícia lá fora. Aí eu falei, oi? Aí quando eu vi, era o pintor olhando assim e falando, tem uma festa aqui. Foi cena de filme, umas 8 carros de polícia, assim, por todos os lados. Gente, como a polícia começou a filmar, véio, de tanta gente que tinha. E polícia vindo, nesse dia eu fui parar na delegacia. Mas eu falei que eu não era o dono da festa, eu estava lá participando de uma festa de despedida. E o dia todo eu tinha. Meu Deus. E assim, eu tinha sócios gringos, então eu tinha que escrever tudo em inglês. Então tava tudo lá discriminado em inglês. A gente vendia bebida no bar, o dinheiro do ingresso da entrada, tudo. Tava tudo já fechadinho, porque já tava meio pronto, porque a gente fazia festa sexta, sábado e domingo. Então eu não ia ficar fazendo caixa o tempo todo, eu já deixava meio que tudo pronto pra depois fazer o fechamento. Aí eu falei, caraca, ferrou, eu falei. Aí a polícia conseguiu catar umas 6 pessoas, assim. Aí a gente meio que combinou, falamos, todo mundo falando que foi uma festa de despedida e tal, ninguém conhece o dono, depois quem é que faz a festa? Eu digo, não sei, não faço a menor ideia, eu tô aqui convidado. Aí eu falei, eu sou Nani, eu tenho que trabalhar. Eu falei, avisa sua chefa que você não vai trabalhar. Eu fiquei presa na delegacia uns 40 minutos, foi uns 40 minutos mais loucos. A minha sorte, que tinha um brasileiro, que era um colega nosso, que tava tão louco e ele não falava nada de inglês, que me mandaram me chamar pra traduzir. E aí eu dei graças a Deus, eu olhei minha mochila assim, eu falei, nossa, deixa ali, né? Ninguém mexeu. Aí ele falou, deu umas bronquinhas assim e tal, era mais pra repreender a gente, né? Nunca mais faço isso, blá blá blá. Quando eu peguei a mochila, eu falei, nunca mais eu faço after. Na outra semana eu já tava fazendo. Claro, pô. Fugi tanto da polícia, tanto. E aí, nessa, surgiu o Boteco Brasileiro. A gente começou a fazer fez uma festa brasileira, deu muito certo. E a gente começou a fazer festa temática. Toda sexta-feira o Boteco pegou. A gente depois começou a levar o sertanejo bombou. Eles chamavam de cowboys, né? Era engraçado. A gente vendia pão de queijo, coxinha, comida brasileira. Olha, a gente já fez sua coisa, viu? E era muito legal. E nessa do Boteco começou a surgir algumas oportunidades. Foi quando eu conheci a Vanessa pessoalmente, que a gente levou um show, levou Fala Mansa, o Rapa, Vanessa da Mata, Tabacarana, Caio Castro, Jordana Forte, uma galera pra lá. E Marcelo Silva e Rian, né? Nessa foram surgindo, abrindo outro leque, que foram shows. A gente começou a levar os shows brasileiros, né? Já tinha uma turma que fazia, mas fazia muito esporádico, a gente começou a fazer com mais frequência. Era eu, Vitor e Renato. Eram 3 sócios nesse. E isso ajudou muito e também me deu engraçado que aí eu consegui passar muito do meu trabalho pra After, porque a After se profissionalizou. Eu trouxe essa vertente mesmo da organização, da produção. E a veia de empreendedora também. Acabou rolando. E nesse 6 meses, 1 ano, eu fiquei 4 anos, né? Nessa trajetória que foi linda. Foi um momento de um crescimento pessoal absurdo. Eu cheguei literalmente menina, saí mulher. E eu me descobri. Eu descobri o quanto eu posso caminhar, assim. Mas, assim, eu não imaginava que eu tinha tamanha força, sabe? Pra empreender, pra fazer. Ali eu comecei a ter realmente uma autoconfiança muito forte. E quando eu voltei com gás, né? E não é à toa que, graças a Deus, foram surgindo oportunidades de ponta, assim, de gerência, de comando, né? E a partir daí, mas foi muito dessa virada, assim. Irlanda teve um papel fundamental na minha vida. Que massa. Incrível. Pois é, você foi de fotógrafa até DJ, tudo, né? Eu fui desde massagista, né? Desde massagista. Fiz massagem na Irlanda. Menina. Eu tirava umas graninhas de massagem também no início. Entreguei jornal. Mas isso foi rapidinho, isso foi bem rápido. Então, você surfa, faz crossfit, é massagista, é DJ, corredora, empreendedora, fez boxe, stand-up paddle, é ciclista, wakeboarder, enfim. Faz de tudo um pouco, né? Como que você consegue? Pois, vamos aí devagar. Eu, na verdade, eu venho do esporte.
né? A primeira, eu nadava, antes de tudo. Eu me dediquei um pouco à natação. Depois você vai chegando na adolescência, vai encontrando. Eu saí quando eu fui pro teatro. Eu sou atriz, de formação, de escola técnica, né? Eu fiquei um bom tempo no teatro, também me ajudou muito. Só que no teatro eu já fui encontrando minha veia de produção. Eu gostava muito do backstage, de organizar as coisas. Mas o esporte nunca saiu da minha vida. E o que eu gosto muito é de experimentar coisas. Eu até encontrei uma amiga que tem um perfil muito parecido, tipo, uma xará, inclusive. A gente brincava lá no Rio, porque lá a gente tinha oportunidade dentro do comitê de conhecer e fazer experiências de vários esportes. E toda semana a gente ia experimentar uma coisa nova. Então foi assim, eu sempre procurei estar muito próximo, né, desse momento. E uma das coisas que hoje eu não abro mão é do cuidar de mim, do meu templo, seja espiritualmente, fisicamente. Então, assim, pode ser o momento que for. Hoje, por exemplo, eu estava assistindo aula, que meu professor não quis discutir isso, do MBA, mas eu tava malhando. O que me atrapalha? Falar, escutar e malhar? Nada. Então, assim, eu tava concentrada na aula, escutando ele, participando e malhando. Então, eu encontro momentos e nunca abro mão. No hotel eu fazia isso, os meninos às vezes seguiam comigo, né? O Russo já foi, Beto, Seiko às vezes, já malhar. E eles sabiam que todas as vezes que eu podia chegar qual fosse a hora, eu malhava. Inclusive, uma das coisas que eu olhava no hotel era sempre ter uma academia. Então, era uma das premissas que eu já que sou eu que escolho, né? Foi que escolho, né? Tá academia 24 horas. Então, assim, porque nossa vida é muito louca. E se deixar, a gente cria desculpa pra tudo. Pra absolutamente tudo. Isso é verdade. E você não faz nada. Então, é o seguinte, é disciplina mesmo, né? Por exemplo, hoje, a empresa me toma muito tempo. Eu tô aqui conversando com vocês, mas eu tô trabalhando. E amanhã cedo, eu vou acordar, eu vou malhar e tem uma série de atividades pra fazer, sabe? E também tem a parte social que a gente não deixa de ter, né? Porque vocês têm sempre alguma coisa pra poder também fazer e não se abdicar, pra só viver pra trabalho, que é uma das coisas que eu não faço mais. Eu tenho que ter pelo menos o meu momento ali de fazer alguma coisa. O esporte atrelado, junto com, né, alguma coisa que me tire um pouquinho desse universo do trabalho. E eu acho que aí entra gerenciamento de tarefas, de foco, né? De você ter disciplina. Disciplina mesmo, sabe? Isso, assim, eu me pergunto muito uma das coisas. Qual é o meu legado e é onde eu quero chegar, sabe? Eu faço essa pergunta pra mim básica diariamente, né? Então, assim, eu abri mão de várias vaidades, de diversas. Quando eu saí de VET, quando eu saí do Baiana, quando eu parti pra um projeto meu pequenininho, que vem sendo construído aquela sementinha ali, graças a Deus as coisas estão caminhando, mas eu nunca fui pela vaidade, nunca fiz nada pra me engrandecer em termos de imagem. Tudo que aconteceu foi muito devido sim ao meu trabalho, à construção de tudo isso, de busca, das pessoas sentirem, eu acho que a responsabilidade, o comprometimento. Então foi fluindo. Eu sou aquela música do Belchior, sabe? Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes do interior. E vindo do interior. Essa música me representa, total. Eu não tenho ninguém na minha família da parte da veia artística, tirando a parente do meu pai, que é distante, acho que é a tiazinha, assim eu descobri. Mas pelo menos ela é uma pessoa, uma menina muito inteligente, jornalista, tá seguindo outro caminho. Mas é engraçado, o ícone dos anos 90, se eu não me engano, é engraçado, né? A gente lembra, a primeira memória que vem é a tiazinha. É a tiazinha. Do lado do Rio. Mas assim, totalmente, nunca tive contato, nada. E as coisas foram acontecendo por isso. Sabe aquela escadinha, pouco a pouco? Isso foi muito gostoso. Sabe, eu acho que quando você chega ao ápice muito rápido, você meio que fica perdido. É que nem jogador de futebol quando explode, e aí você fala, não entende porque o cara faz tanta merda, sabe, assim, não é merda, é porque ele às vezes não teve o timing, sabe, de entender cada processo. Falta uma base, né? Tudo que, eu digo assim, a física, né, e tudo que esquenta rápido, isso é muito rápido, então assim, é devagar, é uma conquista pouco a pouco. É isso, sabe? Mais um ensinamento do programa de hoje. São os ensinamentos da vida, e hoje você vai entendendo, né, os timings de cada coisa. Tudo aconteceu num momento muito certo e onde eu tinha maturidade para absorver cada coisa. Que maravilha. É isso. Cara, a gente tá chegando na parte quase que final do programa, de verdade. E aí tem 4 perguntas que a gente tá fazendo agora nessa segunda temporada, que são as mesmas para todos os convidados. A primeira delas é a seguinte: eu quero saber se no início da tua carreira passou pela tua cabeça que você estaria fazendo o que você tá fazendo hoje e com a relevância que você tem. Uma resposta bem direta. Não, nunca imaginei. É o lance de ligar os pontos,
né, cara? Eu só vou complementar com uma frase interpretada pelo Cidade Negra, né? Você não sabe quanto eu caminhei pra chegar até aqui. E você já pensou em desistir? Não, sabia? Engraçado isso, eu aguento porrada e assim, eu fui aí quando a coisa pesa aí que eu vou mesmo. Eu vou que nem a Fênix, assim. Eu vou lá embaixo, ganho impulso e vou com tudo. Lógico, hoje você vai entendendo e vê que determinadas coisas não valem a pena. Você não vai dar murro em ponta de faca, né? Mas quando eu vejo... mas eu nunca fugi dos meus desafios, não. Eu sempre encarei como um obstáculo pra impulsionar, sabe? Uhum. E você pensa na tua aposentadoria? Como você pensa nela? Eu não penso em me aposentar. Tanto é que eu, conversando até com minha contadora recentemente, foi engraçado. Eu perguntando sobre as questões de taxa aqui, ela falou, isso é pra Previdência. Eu digo, não é Previdência, eu não quero Previdência. Bom, não vai se desiludir, né? Eu amo fazer o que eu faço. Eu sou apaixonada por essa vida louca de, tipo, corre aqui, faz ali. É lógico, quando você acaba assumindo, tudo na vida são abdicações, né? Se você começa a construir uma família, eu vou ter que me dedicar um pouco mais a eles, então isso acaba deixando, mas as coisas estão caminhando de uma forma que eu acredito vai caber tudo, sabe? Mas eu não quero, por exemplo, eu quero que um dia o meu trabalho não necessite mais da busca só do sustento, mas que vire o prazer mesmo, prazer de estar ali, participando, interagindo, servindo. Então, não penso em me aposentar. Uma última pergunta. Se não fosse do meio de produção ou do mercado musical, o que você estaria fazendo hoje? Bom, mas ela já está fazendo hoje. Outras coisas. É mais uma oportunidade pra gente falar sobre o Brasil a Granel. Sim. Já aproveita, já faz a divulgação pro pessoal que quiser ver e conhecer o projeto mais de perto. Boa. Fala sobre o Instagram, acho que vale. E é isso, até porque a gente tá, de fato, chegando aos finalmente. Então, também já vou aproveitar o embalo, Rei, te agradecer, porque o nosso papo foi incrível. Sim, foi muito bom. Obrigada. Eu já te conhecia de trabalhos, enfim, a gente tem um ou outro amigo em comum, o Ale Rosa é um deles, sim, mas eu não sabia de muita coisa da tua história, tua vivência em Dublin e tal, as histórias, foi muito legal poder compartilhar e aprender contigo, assim, sobre essas coisas. É isso, esse tempo final é mais pra te agradecer por você estar aqui, ter passado esse tempo com a gente, e para que você fale das suas redes, dos seus projetos, enfim, divulga o que você quiser, esse é o momento e, assim, se quiser deixar um recado final, essa é a hora. Eu agradeço imensamente. Eu acho que a gente tem que ter prazer no que a gente faz, né? E assim, foi imensamente prazeroso. É imensamente prazeroso falar das nossas conquistas, né? Poder talvez levar também uma mensagem de otimismo, né? De perseverança para outras pessoas. Então, parabéns vocês também pelo trabalho. Obrigada pelo canal, né? Pela nossa comunicação, a condução de tudo isso, porque pra gente é muito bacana você lembrar de tudo, me faz lembrar a caminhada, né? E hoje o Brasil a Granel e o Marola, o Balance Board, que são as pranchinhas, né? São dois projetos que estão muito vivos na minha vida. Quem quiser conhecer o Marola, Balance Board, o Instagram, e o outro é o Brasil a Granel, né? Que eu venho cuidando com muito carinho. Todas as pessoas que estão envolvidas também, trabalhando comigo, indiretamente, fornecedores, são responsáveis diretamente, né? Pelo crescimento também da empresa que vem caminhando no seu passo ali, no seu desenvolvimento. De grão em grão, literalmente. E eu espero de encontrá-los aqui para poder mostrar tudo isso também, né? Tenho um prazer imensamente de mostrar minha cidade, que eu amo Salvador. Né? Embora eu nasci em Feira de Santana, mas eu adotei a Salvador como a minha cidade para me enraizar, para desenvolver tudo isso que eu venho desenvolvendo. E eu tenho o maior orgulho quando eu falo, eu sou baiana, sou daqui, sim. Né? Eu vim do interior, assim, de você. Não só existem grandes e excelentes e excepcionais profissionais, né, de grandes centros. Você tem pessoas incríveis em todos os lugares, né? Nessa estrada aí, a gente bem sabe quanta gente a gente já encontrou, né, com um grande potencial e que, graças a Deus, eles estavam nesses lugares e que estejam, porque não precisa estar todo mundo concentrado num lugar só. Imagine se você colocasse uma academia só dos grandes gênios. Como é que você compartilha isso com as outras pessoas e faz com que toda essa interação faça com que as pessoas também, as outras pessoas cresçam e aprendam uma com as outras. Então, só agradeço imensamente por esse papo aí, por essas
por esse compartilhamento de experiências e espero em breve encontrá-los e abraçá-los. Se não seja virtual, mas eu quero dar um abraço pessoal. Não, vamos, assim que for possível, cara. A cada programa que a gente conclui aqui, a gente reforça laços de amizade e faz novos amigos. E aí a gente já tem a agenda pós-pandemia, a gente já tem uma ida a São Paulo para um jantar na casa da Fanny, um jantar japonês. A gente tem uma feijoada na Portela com Grazi Caetano. A gente tá, o pessoal vem aqui, oferece e acha que eu não tô anotando, meu irmão. Tem uma acarajé, uma bará esperando vocês aqui. Tô anotando essa porra toda, mas vou cobrar todo mundo. E aproveite que eu tô pra mudar pra um local bem próximo à praia e vou poder lá ter mais espaço e receber os amigos. Com certeza vou ter o maior prazer de receber. Isso não. Aqui sem ofensa aos nossos amigos cariocas, mas aqui não é conversa de carioca, não. Quando a gente fala, a gente faz acontecer. É Bahia, né, pai? É Bahia. É Bahia. Bahia é Bahia, meu amigo. É Bahia. Pô, cara, é com essa alegria, com essa felicidade que a gente termina esse episódio. E obrigado, foi do caralho, de verdade. E é isso. Obrigada também. Até o próximo. Até breve, né? Até breve. Fechou. E para você que acompanhou o podcast hoje, entra lá no nosso Instagram, o @StageLifeBR, que é por lá que a gente posta as novidades, e é por lá que vocês podem entrar em contato, mandar suas perguntas, dúvidas e contribuir indicando profissionais para estarem aqui com a gente. Stage Life Podcast, um podcast sobre a vida nos palcos. E haja tonelada, minha amiga, porque eu faço um crossfit todo dia carregando essas caixas, esses negócios de um lado.